Olá, gente! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Hoje eu vou desmanchar esta cuia cheia de letícia. É a segunda vez que eu estou fazendo isso. A primeira bacia de letícia eu desmanchei essa cuia. Então, esta cuia aqui é minha matriz. Sempre que ela enche, eu retiro as plantas dela e coloco em outro local para cuidar melhor. Porque essa cuia, ela está num local aqui que eu quase não passo, então ela fica meio escondidinha. E eu não gosto de ter planta para ficar longe da minha visão, assim. Claro que eu cuido dela, mas eu prefiro estar vendo todos os dias. Então ela tá um pouquinho meio desidratada, tá brotando bastante. Aí eu vou retirar essas maiores, deixar a pequena, colocar mais substrato nessa cuia para que essas pequenininhas continuem crescendo e posteriormente eu torno a fazer outra coisa aí com as letícias. Mas hoje eu vou colocar elas na garrafa PET. Gente, eu achei esta PET corote de 500 ml que eu estou gostando muito para poder colocar aí peça na minha cortina de suculentas. E aqui eu já furei, só que agora eu tô fazendo diferente, gente. De acordo com a necessidade, a gente vai tendo criatividade, né? Então, eu vou fazer 2 furos aqui e vocês vão ver o motivo porque eu estou fazendo dessa forma agora. Quando eu plantei na garrafa PET pela primeira vez, eu fiz diferente, que eu não sabia da necessidade. Então, à medida que eu precisei usar aí para pôr no suporte, eu vi que eu tenho essa necessidade de colocar uma argolinha aqui no fundo. Aqui eu tô fazendo dois furos aqui, né? E aí eu vou colocar esse fio de nylon aqui e eu vou entrelaçar ele. Pode usar qualquer argolinha, mas eu tenho essa aqui que estava na lata de sardinha, então eu vou utilizar ela. Tem que utilizar, colocar a amarração na parte lisa para não correr risco de cortar. A parte da pontinha tem mais, tem um corte, já acaba, né? Tem alguma coisa que pode cortar. Se não quiser pôr argolinha, pode colocar um arame ou até mesmo dar um nó, só para na hora que pendurar não fica a argolinha ficar sem entrar lá para dentro da garrafa. Aí eu passo ela aqui nos 2 buraquinhos que eu fiz. E depois que eu passei ela aqui, eu puxo, vai ficar 2 fios lá dentro. Então, esse fio aqui, ele é muito resistente, é fio de nylon, aquele que pedreiro usa, esse aqui é de 80 milímetros, então, eu já testei e sei que ele aguenta bastante peso. Aí, agora que eu passei, ficou essa argolinha assim, ó, e aí eu vou amarrar ele para ele não ficar saindo, para não ficar indo e voltando, então, ele vai ficar quietinho. Só enfiar aqui nesses buraquinhos, faço uma laçada, né, eu dou uma torcida e coloco a ponta do fio por dentro para poder dar um nó. Ó, coloca de novo aqui para vocês verem, coloco o fio, dou uma voltinha e aí passo a ponta do fio dentro da laçadinha e aí é só puxar que ela já fica presa. Então, ela não vai ficar dançando aí dentro da garrafa e atrapalhando as raízes. Então, por isso que tem que ficar bem amarrado. Agora é só dar um nó para poder fazer uma argolinha aqui, né? Para colocar depois alguma coisa para pendurar. Eu utilizo os ganchos de arame. E aqui tem que dar bastante nós para poder não correr o risco de sair. E aí, vai ficar essa pontinha. Eu gosto de queimar. Então, eu vou usar aqui o ferro de solda para poder já retirar esse excesso aqui, né? Para ficar mais bem organizadinho. Agora, eu vou encher. Já volto plantando. Gente, eu pausei, achei que tava gravando, ficou pausado, aí quando eu percebi, já tinha plantado aqui uma primeira fileirinha, mas, né, você já tá acostumada de me ver fazendo isso, plantando aqui na garrafa PET, eu estou só plantando aqui, né, pra gente conversar um pouco mais, enquanto eu vou plantando, fazendo aqui, enchendo essa garrafa. Gente, esta cuia, ela tem, como eu fiz minha primeira bacia de Letícia, primeira não, já tem 2 bacias que eu fiz aqui. Então, cada vez que eu colho essas mudas, dá para fazer uma bacia cheia. Mas dessa vez eu resolvi colocar na PET, então a PET, ela tem a capacidade de caber suculentas que caberia em uma bacia eu uso de 30 centímetros, coloco bem juntinha,
mas daria para colocar numa bacia de 50 centímetros, bem tranquilo, para ficar assim mais folgadinho os espaços, né? Mas eu tô colocando aqui na pet justamente porque com a pet eu vou ter um lugar mais para eu cuidar melhor, porque aqui eu rego uma vez por semana, então eu tô sempre tá bem assim perto, né? Então eu passo perto todo dia do meu suporte e aí dá para ficar observando se tem alguma praga. Então quando a suculenta fica mais escondida, a tendência aí dela ser invadida com praga é maior. A tendência da gente deixar passar o momento de regar, porque eu gosto de regar minhas suculentas assim que elas secam, eu não gosto de deixar passar muito tempo. Às vezes eu rego hoje, amanhã já tá seca. Eu costumo, às vezes, se eu tiver disponibilidade, eu poderia até regar, mas às vezes eu espero passar uns 2 dias para, né, até pela questão de economia de água mesmo. Mas as suculentas da garrafa PET eu só preciso, ela só necessita de rega uma vez por semana, o que é o máximo aqui para mim, porque meu sonho era poder regar minhas suculentas só uma vez por semana. As do vaso eu não tenho esse privilégio, né, de poder regar só uma vez por semana. Eu tô tentando, gente, eu tô fazendo uma experiência aqui de regar minhas suculentas só uma vez por semana, só na quarta-feira, que é o dia que eu lavo roupa, lavo quintal, então é o dia que eu tenho muita água para poder jogar no chão, né? Que eu recolho a água de sabão da máquina e vou lavando o chão. Então, a sujeira que cai é o momento que eu faço a rega e eu vou faço a limpeza. Então, eu estou tentando adaptar as minhas plantas, as suculentas, para ser regada uma vez por semana, que vocês sabem que tem disso também, né? As suculentas, elas são adaptáveis. Então, eu acostumei mal as minhas de ficar regando dia sim, dia não, ou então todo dia. E aí, agora elas vão sofrer um pouquinho, mas depois elas vão se adaptar. Elas acostumam com fungicida, acostumam com rega, acostumam com sol. E aí, depois que a gente retira qualquer coisa que elas já estavam acostumadas, elas costumam sofrer. E eu já notei, tem dia, gente, tem dia que eu vou tentar tirar uma foto e desisto, porque as suculentas às vezes elas estão tão feias, tão, como eu costumo dizer, tão mulambenta, que eu acabo até desistindo de tirar uma foto, né? Porque eu gosto de postar foto todo dia na comunidade. E tem dia que eu olho para elas e penso, não, hoje não dá para tirar foto. Mas é questão tudo de adaptação, né? Um dia eu sei que eu vou conseguir regar elas só uma vez por semana. E há muito tempo também eu já falei aqui para vocês, né, que eu estava adaptando, eu estava padronizando, colocando tudo em bacia, porque aí elas vão secar da mesma forma, mas agora não, agora tem umas que eu rego uma vez por semana, mas tem aqueles vasinhos menores, né, que eu tenho que ir lá no decorrer da semana, ir lá regar novamente, né? Às vezes eu utilizo um balde de água e eu vou colocando, pego o copo e vou colocando em cada vaso, ou então eu pego um super litro, eu furo ele na ponta, na tampa, e aí eu vou regando aquelas que tá mais distante e que tá mais difícil também, né? Porque tem umas suculentas que não dá certo você regar de mangueira. Às vezes você rega, desperdiça a água, mas quando vai olhar, o vaso está seco, porque a planta às vezes está muito, tapou a boca do vaso, tem as folhas bem largas. Então, à medida que a água cai, ela vai tudo embora, né? Vai ser desperdiçada e acaba não regando. Então, eu tenho esse controle também de ficar observando esses detalhes, mas eu quero deixar esse tipo, assim, bem reduzido mesmo, para poder só regar uma vez por semana e utilizando a mangueira, né? Porque aí facilita muito. Mas cada um rega do seu jeito, né? A gente vai percebendo. Eu conheço vários colegas aí que rega só uma vez por semana, as suculentas são maravilhosas e não existe regra para rega. Existe aí a adaptação da sua planta ou é a quantidade de vezes assim que precisa regar pela questão do tempo seco. Tem locais que às vezes tem que regar a cada 15 dias porque demora a secar. Depende também do substrato.
eu preciso de um substrato mais que retém mais água, então tem muita gente que usa aquele substrato bem soltinho, ele não serve para mim. E não só para mim, né? Eu conheço várias pessoas também aí que têm a mesma dificuldade que eu aí, a questão aí de ter que regar mais as plantas. Então, a gente não tem matemática aí exata para cultivo de suculentas. A gente vai aprendendo aí com elas, a gente vai vendo o que funciona melhor aí para elas e de acordo com o cultivo da gente, a gente vai aprendendo a cultivar as nossas. E aí, como a gente, né, a gente que faz, nós que fazemos vídeos, a gente passa para vocês aí as nossas experiências. E aí, cada um vai testando da sua forma. Então, o que dá certo para um pode dar errado para outro, o que dá errado para outro pode dar certo para outro. Então, assim a gente vai fazendo o teste, né? Mas eu gosto sempre de estar passando aqui para vocês o que dá certo para mim, como, por exemplo, cultivar elas nas garrafas PET. A Letícia, eu tenho uma garrafa PET com Letícia que já faz bastante tempo, acho que um ano. E, assim, dá certo? Dá. Eu gostei, mas para quem utiliza para reprodução, que quer multiplicar cada vez mais, na garrafa PET elas ficaram um pouquinho inibidas, gente, para fazer, para dar brotação. Então, a minha que está na garrafa PET faz muito tempo e até hoje ela não sai brotação, como sai ela plantada aí em vaso, em floreira. Então, significa que ela ficou muito estressada assim na garrafa PET. Mas eu gostei, eu achei que ficou bonita, então, como eu estou plantando para poder enfeitar aí a minha cortina, né, de plantas. E por isso que eu estou colocando mais uma vez. E eu também não tenho espaço para mais bacias de Letícia. E aí, vou continuar. Eu gostei muito de fazer as pets aí com a Milky Way, porque a Milky Way também, ela não sai muito fora. Eu mostrei no último vídeo, elas estão bem antigas e ainda continua bem organizadinha. Então, eu vou vendo aqui o que que vai dando mais certo e vou reproduzindo mais. O Francesco Baldi, né, ele cresce bastante depois de um ano, fica com o tronco mais longo. Então, para organizar, tem que replantar. E as duas que eu notei aí, que não desenvolveu tanto a ponto de ficar com o caule muito afastado, foi Milky Way, que é Graptoverer, e a Letícia, que é uma Sedeveria. Então, elas brotam muito, mas na garrafa a Letícia não quis brotar muito. A não ser que, né, depende do substrato também. Talvez a que eu fiz ela não tenha gostado aí muito do substrato, mas tá bonita, gente. Vou deixar a foto aqui para vocês verem, né? Quem não viu no último vídeo, ela tá bonita, só não tá assim, não saiu, não desenvolveu a ponto de sair do padrão que eu quis que ficasse. Porque para fazer a cortina, a gente precisa de deixar ficar sempre padronizado, né? Porque se uma sai do padrão, já não dá mais certo, porque aí eu começo a esbarrar na outra, e aí dá sombra. Então tem que ter um controle, não é algo artificial que a gente coloca e pronto, ficou ali para a vida inteira, né? E aí eu vou observando aqui os tipos de plantas, e também tem que ser aquelas plantas que a gente tem mais, né, gente? Porque para plantar na garrafa PET depende aí de muitas mudas. Às vezes eu fico até com dó, porque muita gente quer fazer uma garrafa PET assim, mas não tem a quantidade de mudas necessária. Mas, gente, isso tudo é com o tempo. Eu também, no início, eu não tinha quase nada de suculentas. E aí eu fui plantando em tudo que eu achava, né? Caixa de leite, embalagem descartável, qualquer coisa, embalagem PET, qualquer coisa que eu via que dava para plantar, eu estava plantando. Então, chegou um ponto que eu fiquei com muitas suculentas, né? Como eu não tinha várias espécies, eu comecei a plantar da mesma. Então, eu multipliquei muito as minhas suculentas e aí eu me vi na necessidade de juntá-las. Por isso, eu faço isso, porque eu sei que a garrafa PET cabe muitas suculentas. Então, eu já desmanchei vários vasos para poder preencher uma garrafa PET, como por exemplo do Francesco Baldi, que
foi uma das suculentas que eu mais multipliquei aqui. E agora eu tô nessa de multiplicar a Milky Way e multiplicar as Letícias, porque eu gosto muito dessas plantas, né? E a cada vez que a gente multiplica, mais espaço a gente vai precisando. Então, juntar elas todas num local assim, fica interessante e a gente tem, né, tem mais espaço para poder fazer mais. E aí, fazer algo assim mais exótico, mais diferente. Então, primeiro vocês têm que plantar a suculenta, multiplicar, para depois poder fazer essas coisas. Eu gosto de plantar já pensando, né, nisso. A gente planta várias juntas, tanto berçário, fazer o berçário com as folhinhas, quanto as estacas, no vaso, toda junta, que ela cresce com o caulinho mais longo e depois só a gente fazer poda. Como vocês podem ver nessa cuia, né, que tá cheia, então eu faço a poda e elas continuam aí crescendo. Claro que não é uma coisa que a gente faz, né, todo dia, demora a crescer um pouco, mas quando menos a gente vê, o tempo já passou e elas já cresceram novamente e a gente continua aí fazendo o que a gente quiser com elas, porque são suculentas que multiplicam bastante, muito fácil para cuidar. As minhas eu cultivo aqui ao tempo. No início elas costumam sofrer um pouco, mas depois, né, vai adaptando, ficar ao tempo e dá muito certo. Então tem espécies, né, que é mais fácil de cultivar, como por exemplo a Letícia, então a gente consegue multiplicar bastante. Mas tem espécies suculentas que você passa o ano inteiro com ela e não consegue fazer multiplicar, porque às vezes no verão ela acaba morrendo, começando de novo, e aí tem essa dificuldade. Então, como vocês já devem ter percebido, minhas pets são mais suculentas comuns, suculentas que multiplicam muito, como o Francesco Baldi, Letícia, Milky Way, né? Porque essas plantas elas multiplicam muito mesmo. Gente, é exageradamente. Eu já falei uma vez no vídeo, a gente precisa até fazer um controle se você não quer fazer uma proliferação, uma infestação, você tem até que ter um controle. Então, por isso que você tem que ter sempre em mente o que você vai fazer com elas, qual o projeto. Se é vender, se é fazer lembrancinhas, se é decorar com arranjos bem cheios, se é colocar nas garrafas PET. Então, você já tem que ficar pensando nisso para poder, né, ter um projeto aí e não ficar com muitas plantas repetidas em vasos, né? Que fica às vezes ocupando o espaço de você ter uma outra nova na coleção. Então, é por esse motivo que eu coloco assim nas pets e tem dado muito certo aqui pra mim. E olha aí, gente, ó, tirei tudo, deu certinho para colocar as maiores. Ficou só as que estavam bem pequenininhas, né? E agora eu vou colocar aqui mais substrato na cuia para poder elas continuar desenvolvendo. Então, gente, essa cuia tem muitos anos que eu tenho, desde que eu tive minha primeira Letícia, e eu nunca fiz o replante. Ela tá sempre aqui, eu só faço isso que vocês estão vendo. Colho as mudas e cuido dos tronquinhos que ficam lá. A adubação, eu só adubei uma vez com basacote. Quando eu tenho esterco, eu misturo um pouco no substrato, né? Dou uma renovada aí com o substrato. Eu acho que ela não teve problema de nematóide, né? Se tivesse, acho que não teria sobrevivendo até hoje, né? Porque o nematóide, ele chega a um ponto, né, que as plantas acabam não aguentando. Mas aqui eu acho que tá tudo ok. Olha que fofo que fica, ficou uma bolinha verde, bem quietinha, olha. Já posso pegar aqui e já pendurar lá no meu suporte. O segredo aí é o substrato bem assim, se a gente vai bater na garrafa, né, para ele ficar bem apertado aí dentro, mais umedecido e os buraquinhos que não seja tão grande, que seja só o suficiente para passar o caule da planta. Então, esse é o segredo para você colocar e já ficar aí quietinho, sem cair. Você pode pendurar, não precisa ter medo, né? No início eu tinha medo de pendurar e cair tudo, deixava elas enraizarem ao chão até eu perceber que estava bem firme. Então, aqui, gente, eu já falei sobre isso, mas eu vou falar novamente. Vai ficar aqui uma semana sem ver água e depois de uma semana elas vão estar enraizadas, aí sim eu posso regar
já mergulhando elas dentro de um balde de água. Na primeira semana eu mergulho no balde de água bem delicadamente, sem colocar de uma vez e tirar para não correr risco de cair, né? Porque ela vai estar com poucas raízes ainda. Mas depois de um certo tempo já não tem frescura nenhuma. E agora eu vou colocar ela lá no suporte, que vocês vão ver o motivo dessa argolinha aqui no fundo, porque que a partir de agora eu estou precisando colocar a argolinha, né, para poder colocar mais pet na minha cortina. Lembrando, gente, que dessa forma que eu estou fazendo agora, de colocar umas na outra, então as que estiver na frente, como vocês podem ver que ela tem que estar bem forte, um suporte bem forte mesmo, para não correr risco de arrebentar. Então, esse fio de nylon, ele aguenta bastante. As pets também, né, como são pequenininhas, não são tão pesadas, mas mesmo assim, a parte que fica aqui, para fazer dessa forma aqui, não pode colocar o ganchinho sobre a tampa, tem que ser furado na pet para poder ficar bem forte e aguentar. E à medida que eu for replantando aqui, já vou fazendo dessa forma para caber mais planta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixe um joinha para mim e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!